Bem-vindos ao Ensaio Geral. Aproximam-se as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 74 e no programa de hoje vamos espreitar a programação que o Teatro Nacional Dona Maria II preparou para assinalar a data. Nesta parceria entre a Renascença e o Teatro Nacional Dona Maria II, conversamos hoje com Rui Catarino, presidente do Conselho de Administração do Teatro, os atores Joana Brito e Silva e Manuel Coelho, que vão protagonizar a peça Quis Saber Quem Sou, e André Amálio, do coletivo Hotel Europa, que vai apresentar a peça Luta Armada. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Vamos começar por olhar o ciclo Abril-Abril, com que o Teatro Nacional marca este meio século de revolução. Rui Catarino, este é um ciclo que se vai estender até julho. Vamos ter tempo também para o continuar a acompanhar. Fazer teatro é fazer liberdade. Este é um mote, digamos assim, também para esta programação. Rui, de que forma é que esta liberdade se trata no teatro neste ciclo? Olá, Maria João, é um gosto estar aqui. O Teatro Nacional da Maria II não podia deixar de se associar e de uma forma muito intensa às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, porque precisamente fazer teatro é fazer liberdade. Temos todo um contexto histórico no qual o teatro em Portugal foi um ato de resistência a um regime que não via com bons olhos tudo aquilo que era dissonante da sua linha ideológica e política, e, portanto, é uma forma de honrarmos esse passado histórico de resistência do teatro em Portugal, ao mesmo tempo que, nos dias em que vivemos, achamos que faz todo o sentido continuar a afirmar o teatro como terra de liberdade, como o palco por excelência, passa a expressão, no qual não há limite àquilo que é a criação artística, à mensagem que se quer passar, àquilo que se quer fazer, à liberdade artística. E, portanto, 50 anos do 25 de Abril constituem um momento particular do Teatro Nacional Dona Maria II, em que, com um edifício fechado para obras, não deixa, de qualquer forma, de ser um grande edifício institucional e de criação e de liberdade que se apresenta por todo o país. Este ciclo Abril-Abril, que contempla 18 espetáculos, uma exposição, um lançamento de livros, é uma forma de marcar um certo regresso do Teatro Dona Maria II a Lisboa, depois de um ano em Odisseia Nacional, em que percorremos todo o país, território continental e ilhas, que continua essa odisseia para este ano, mas, portanto, este ciclo entre março e julho pretende ser um reencontro com o público de Lisboa, com estes 18 projetos teatrais. Acolhidos em instituições parceiras, vamos ter espetáculos em vários dos teatros da cidade, o Centro Cultural de Belém, o Teatro São Luís, o Teatro Maria Matos, o Capitólio, onde celebramos também o Dia Mundial do Teatro, mas também espaço público. Vamos ter espetáculos em sítios não convencionais de Na teatro, rua. na rua também, e, portanto, afirmando a liberdade que o teatro é por toda a cidade, de uma forma que queremos que seja esse regresso ao público. Também ir ao encontro do público. Ir ao encontro do público, Uma naturalmente. das primeiras peças a estrear neste ciclo do Abril-Abril é a Luta Armada, da Companhia Hotel Europa. André Amálio vão estar a partir de 4 de abril no espaço da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo com esta peça. Lá está um outro teatro emprestado, um espaço emprestado. De que luta ou lutas fala esta Luta Armada? Este espetáculo propõe olhar para este fenómeno da luta armada, os grupos que se radicalizaram e fizeram luta armada, e daí vemos como colocar bombas, assaltar bancos, esse tipo de ações violentas, e desde grupos que fizeram isso antes do 25 de Abril, para deitar abaixo a ditadura, mas depois continua a analisar este fenómeno já no período revolucionário, olhando para o movimento de extrema-direita que coloca também bombas, sobretudo no norte do país, e termina com as FP25 já nos anos 80. Portanto, olha para este longo período, são 20 anos, desde o fim da ditadura ao processo revolucionário à entrada na democracia, e de facto prova que a nossa revolução não foi nada pacífica, que este passar do tempo, esta entrada na democracia não foi nada uma coisa pacífica e calma, e como nós muitas vezes gostamos de mitificar com a nossa revolução, não é? Este ato maior que nós gostamos de acreditar que não teve vítimas, etc. E aqui mostramos exatamente o contrário, o Fizeram lado muito oposto. trabalho também de pesquisa Há um para trabalho este. imenso de pesquisa, como é sempre nos nossos espetáculos,
Nós fizemos muitas entrevistas, falámos com muitas pessoas que pertenciam a estes movimentos, sobretudo às pessoas que pertenciam aos movimentos antes do 25 de Abril, com as outras tivemos mais dificuldade em falar. Eu acho que também é revelador como nós olhamos também para esse lado da nossa história, olhamos com um grande orgulho para as pessoas que combateram a ditadura, mas há uma espécie de silenciamento perante estes outros movimentos, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, e isso também foi uma coisa que nos fez querer descobrir e perceber melhor o que é que aconteceu nesses períodos. E trazer essas histórias para o palco. Outra das peças deste ciclo Abril Abriu é Quis Saber Quem Sou, assinada por Pedro Peni. É uma peça que vai buscar o nome emprestado ao primeiro verso da canção emblemática do 25 de Abril, o E Depois do Adeus, eternizada na voz de Paulo de Carvalho. Quis Saber Quem Sou estreia a 20 de Abril no Teatro São Luís, em Lisboa. Em palco cruzam-se atores de diferentes gerações. É o caso da Joana Brito e Silva e do Manuel Coelho. Uns terão memória do 25 de Abril, outros já pertencem à geração que cresce em democracia. Manuel Coelho, que história é esta que, no fundo, esta peça traz para o palco através da música? Eu posso dizer que é um texto maravilhoso que o Pedro escreve e baseado não só nas canções que fizeram Abril e que não só as que fizeram Abril, mas também as que fizeram Abril, e também de uma série de citações que o Pedro vai buscar e que são citações extremamente importantes, não só do período revolucionário, mas também de outros períodos, em que relata exatamente o que era e o que é, o que foi e o que está a ser, o próprio 25 de Abril e este próprio percurso que nós estamos a fazer nestes 50 anos de liberdade e 50 anos de Abril. E a peça faz essa viagem, esse historiar de toda a situação através das canções e, quanto a mim, num momento muito interessante, porque ir buscar jovens desde os 16 aos 25 e depois o ir buscar o avô destes jovens para relatar porque foi de todos sou o único que viveu O antes. 25 de Abril, exato, o antes E o depois, uma vez que o 25 de Abril se dá comigo com 18 anos, e portanto viver o antes e viver o depois, é também interessante porque é também uma mensagem que eu lhes vou passando, através de histórias que lhes vou contando, e já foram algumas, e essa passagem de testemunha é muito importante. O Manuel tem hoje 69 anos, teve a experiência de fazer teatro em ditadura. Eu fiz teatro em ditadura e tive muitos contactos com os ensaios prévios e as censuras. Há uma história que eu posso contar-me divinal que se passou, que foi, nós estávamos a fazer o Filopópolis, que é um texto de Virgílio Martim que tinha escrito exatamente de propósito para o Grupo de Campolide, que é hoje a Companhia Teatro Popular de Almada, a Companhia de Almada, e ele tinha escrito esse texto de propósito e era um texto super revolucionário para a época. E o texto era exatamente o Filopópolis, filho do povo, e que chegava ao poder dizimando completamente o povo. Ora bem, como é que nós vamos fazer passar isto no crivo da censura? E o Benito tem uma ação inteligentíssima em que me prova a mim e a toda a companhia como é que num final se pode transformar um espetáculo altamente revolucionário num espetáculo altamente reacionário. E então a peça terminava com o Filopópolis a Alice a perguntar ao Filopópolis: o que aconteceu, Filopópolis? E ele respondia: nada, subimos finalmente ao poder. E abriu o pano e o público estava todo a bater palmas. Na versão original que nós tínhamos, que era aquela que queríamos passar e que passámos, era que aconteceu, Filopópolis. Nada. Subimos finalmente ao poder. Entrava uma marcha marcial e o povo estava todo morto. Portanto, só esta diferença fez com que nós pudéssemos fazer passar o espetáculo. Claro que depois tivemos imensos problemas, porque tivemos nos espetáculos cortes de luz, polícia à volta do teatro, uma série de situações um bocado desagradáveis, licenças que não nos eram passadas depois de já termos a licença de representação. Portanto, tivemos estas vicissitudes todas que terminaram com o 25 de Abril, porque o espetáculo chegou ao 25 de Abril. Joana, o que é que representa para si ouvir estas memórias, alguém que cresce em democracia, que está a fazer teatro, que não tem estas limitações?
Bem, participar neste espetáculo e neste processo tem sido um privilégio mesmo enorme e um momento de aprendizagem e de partilha incrível. Quando eu fui convidada para fazer o espetáculo, achava que ia fazer um espetáculo de celebração dos 50 anos do 25 de Abril. De repente deram-se as últimas eleições, e o espetáculo ganhou assim uma camada de resistência também. E isso é algo que eu nunca imaginei passar por na minha vida pessoal nem profissional, não é? Nunca imaginei que uma canção de intervenção, esta frase emblemática de "a cantiga é uma arma", ganhasse um peso e uma realidade tão presentes. E portanto tem sido muito isso. Vamos para os ensaios ouvir estas histórias deliciosas e tudo isto que parece muito distante, e ao mesmo tempo de repente vamos também com um peso de aquilo que estamos a fazer, se calhar hoje em dia também configura a resistência. E pronto. No fundo, é a matéria viva que serve o teatro, André Amálio. No vosso caso, o Hotel Europa tem trabalhado sempre com este legado da memória. Que importância tem trazer para o palco de hoje, para o público de 2024, este lugar que também continua a ser de resistência e de luta? Eu acho que é muito importante nós conhecermos a nossa história, nós sabermos de onde é que vimos, para percebermos porque é que estamos agora aqui, porque é que temos os problemas que temos hoje, de onde é que eles vêm. E eu acho que o teatro pode ter um papel bastante importante a desempenhar neste campo. E é um pouco isso que nós tentamos fazer, e até foi um pouco engraçado que também no elenco que faz a Luta Armada, como há pessoas de diferentes gerações, obviamente, eu já nasci depois do 25 de Abril, mas há pessoas bastante mais jovens do que eu, e que essa memória era bastante distante. Muitas vezes eu falava... É importante reavivá-las. É importante saber, eu acho que é importante conhecer. Muitas vezes nem se trata tanto de reavivar, porque muitas vezes acho que como estas memórias foram tão duras e até tão traumáticas, esta transmissão de memória, de testemunho que vimos agora aqui, que está a acontecer com eles neste espetáculo, muitas vezes não acontece em casa, não tem acontecido em casa. Nós temos pessoas que viveram este período e os pais não falam sobre isso, pessoas que estiveram na guerra colonial e não falam sobre isso aos filhos ou aos netos. Portanto, há aqui um enorme silêncio sobre este passado, e que é preciso desmontar, é preciso desconstruir. E, portanto, há coisas que devem fazer parte, mesmo na escola, não é? Mesmo na escola, eu lembro-me, e falo disto com várias pessoas da minha geração e de gerações posteriores, perdia-se semanas e semanas a falar de coisas que não eram particularmente importantes para nós, mas chegava-se ali ao 25 de Abril, ou à Guerra Colonial, ou ao século XX, e aquilo era dado em 2 ou 3 dias, porque era importante Quando era dado. Quando era dado, porque era importante não perder ali muito tempo com aquilo, que podia ser problemático, não é? Podia ser suscetível de discutir aquilo, e eu acho que é importante tocar nestes pontos. Eles são difíceis de falar, são problemáticos, são traumáticos, mas nós temos que os conhecer, temos que falar sobre eles, temos que reconhecer que tivemos a mais longa ditadura fascista da Europa, tivemos dos mais longos regimes coloniais que existiram também na Europa, já no mundo moderno. Portanto, há imensas coisas que nós temos que reconhecer, temos que saber que existiram, que os nossos pais fizeram parte delas, não é? Que os nossos tios, que os nossos avós, e isso somos nós somos também isso. A função do palco também é muitas vezes essa, não é? De ser espelho, Manuel Coelho. Olhando para 50 anos de liberdade, olhando também para a liberdade criativa que hoje o teatro tem, há outras condicionantes no teatro hoje em dia, muitas vezes tem a ver com financiamentos. Há outro tipo de censura, e vou usar este termo entre aspas, no sentido de há algo que acaba por condicionar o exercício do teatro, tem a ver às vezes com os subfinanciamentos? Eu penso que não, felizmente não. Acho que condicionamentos vivi eu antes do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, evidentemente, o dinheiro não dá para tudo e, portanto, há que rateá-lo, e muitas vezes não é distribuído de forma equitativa e de forma mais justa. Mas isso é outra questão. Não podemos aferir daí que a distribuição dos subsídios ou a forma como eles são atribuídos estão aivados de alguma questão de censura.
Não partilho absolutamente nada disso. Partilho, inclusive, é que cada vez mais, e em cada ano que passa, o apoio se tem manifestado de forma mais aberta, mais justa, mais equitativa. Agora, não chega a todos, não. O objetivo será chegar ao máximo possível. E nisso, todo o evoluir da situação da democracia nos vem trazendo cada vez mais benefícios. Ainda não atingimos o ideal, pois não, mas estamos a caminho e se tudo continuar nesta senda, eu penso que há uma abertura imensa a projetos diversificados, a projetos e não são vistos pelo projeto a aceitação ou não. Portanto, a liberdade é total de criação. Joana, no seu caso, sendo da nova geração de atores também, como é que vê a situação, digamos, dos profissionais da cultura hoje em dia? Sim, eu além de ser atriz também tenho uma companhia de teatro chamada Lobby Teatro, e portanto também estou assim um bocadinho por dentro desta corrida aos financiamentos. Concordo com o Manel em termos de achar que há de facto uma abertura e que é bastante eclética aquilo que se vai selecionando para ser financiado. Obviamente o dinheiro não chega e isso é um grande problema. O Estatuto dos Profissionais da Cultura, que entrou em vigor há cerca de 2 anos, não está a funcionar. Mesmo não está a funcionar, foi agora revisto, mas não está a funcionar porque muitos dos trabalhadores não se revêem nesse estatuto, porque muitas das entidades empregadoras não têm condições para o implementar e porque muitas outras têm e escolhem não o fazer. Portanto, temos aqui um problema muito grande de como, enfim, nos sindicalizar e nos profissionalizar numa profissão que ainda muitas vezes não é vista com essa seriedade. Agora, se lermos os programas para a cultura dos partidos que venceram estas eleições, que tiveram mais votos, mais deputados, podemos ler que essa tendência de abertura daquilo que é financiado talvez se possa vir a inverter, porque nesses programas da cultura de determinados partidos há uma proposta, não direi de censura, até porque acho que isso em democracia não passaria, não é? Mas há uma proposta de não apoiar determinados espetáculos ou de inverter a tendência de financiar determinadas criações que falem sobre determinadas temáticas, aquilo que é considerado ideologia de género e esse tipo de afirmações que são feitas por alguns dos partidos mais à direita. E, portanto, eu acho que temos vindo nesta tendência de abertura das temáticas nos últimos 50 anos, não tenho a certeza e não ponho a mão no fogo que isso vai continuar daqui para a frente. Rui Catarino, no próxima semana há festa no Capitólio, em Lisboa. O Dona Maria celebra o Dia Mundial do Teatro. De resto, a Renascença irá acompanhar com uma emissão especial do T3 a partir das 5 da tarde, em direto. É uma programação gratuita, qualquer pessoa poderá acompanhar. Assim, muito rapidamente, o que é que vamos ter neste Dia Mundial do Teatro? Então, no Dia Mundial do Teatro, 27 de março, na próxima semana, no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, o Teatro Nacional Dona Maria II faz uma festa do teatro, uma festa da liberdade, que marca, não formalmente, digamos assim, mas marca assim o início deste ciclo Abril-Abril, e aproveitando, obviamente, a festa do Dia Mundial do Teatro para o fazer, e vamos ter uma apresentação do que é a programação do ciclo Abril-Abril, dos tais 18 projetos. Vamos ter um showcase, se posso usar a expressão, do Quis Saber Quem Sou, que enquanto concerto teatral, como o Pedro Penin o designa, se presta muito a este formato de apresentar as canções sobre as quais este maravilhoso elenco tem estado a trabalhar. Vamos ter eu estou particularmente ansioso por ver este trabalho do Bruno Pernadas e da Margarida Campelo, que pegam nas canções de resistência que integraram um conjunto de espetáculos de teatro de revista da altura antes e depois do 25 de Abril, e que fazem toda uma nova orquestração dessas canções com a magia que o Bruno Pernadas sempre traz no seu ecletismo musical, e portanto estou super ansioso por esse concerto. E depois temos uma festa com o Pedro Cocanão, também conhecido como Batida, sob o título Bilhete de Identidade, em que é o culminar desse dia de programação gratuita, ao qual as pessoas podem aceder através da marcação de bilhetes online, mas também presencialmente no local. Toda a informação está no nosso website, www.pt.pt.
capitólio.tndm.pt, e, portanto, esperamos uma grande enchente no Teatro Capitólio para celebrar o teatro, o Dia Mundial do Teatro e a liberdade. Fazer na a realidade. festa. Fazer a festa. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Deixa aqui as suas perguntas. Para Joana Brito Silva e Manuel Coelho, o que os motiva? Não teremos de compreender o que abriu reencontrando-nos com aqueles que fizeram do inconformismo uma marca de autonomia e de recusa de todas as tentações de julgar que há salvadores para além da vontade de sermos cidadãos ativos. E permitam-me que cite o meu amigo Nuno Júdice, que nos deixou há pouco. Assim, o que faz a mudança do mundo e das coisas não é o mundo nem as coisas, somos nós. E para André Amálio, pego neste mesmo poema para refletirmos sobre as várias respostas da luta armada em representação teatral, como modo de compreendermos a essência do teatro, que visa entender como a vontade, a inteligência e a razão podem criar condições de dignidade, de paz e de liberdade. Manuel e Joana. Bom, eu posso dizer que sempre pensei que o teatro não faz revoluções, mas contribui. O nosso dever é estar em palco, exatamente, defendendo a liberdade e defendendo-o cada vez mais com unhas e dentes. Mas não fazemos revoluções. Agora, individualmente, cada um de nós, se fizer a revolução, nós temos um mundo melhor. E, portanto, início eu acredito. Joana. Acho que é muito importante, no seguimento até do que o André estava a dizer há bocadinho, referirmos que o Quis Saber Quem Sou, este espetáculo vai ter sessões para escolas também. E acho que, um pouco por todo o país, inserido na Odisseia Nacional. E acho que essa é uma função muito importante que o teatro pode ter também, porque, ainda por cima, em temas que podem não ser tão discutidos na família, como o André estava a falar há bocado, acho que se nós conseguirmos, neste encontro entre o passado e o futuro, como dizemos no texto, estou a citar, podermos passar a estes jovens que vão ver o espetáculo estas canções que se calhar muitos deles nunca ouviram, não conhecem, ou se calhar outros sim, mas dar-lhes outra ideia do que é que essas canções podem representar na atualidade. Esse é um papel que me motiva muito, além do papel de intérprete e de estar aqui a fazer este espetáculo neste ano tão importante, poder levar isto para todo o país e ter jovens a assistirem a este espetáculo, acho que é uma revolução em si só, por si só. André Amália. Que de facto o mundo está nas nossas mãos. Eu acho que a nossa ditadura fascista ensinou-nos a não intervir, a sermos completamente apolíticos, e acho que a nossa democracia nos tem ensinado a não participar. Eu acho que estas pessoas que fizeram luta armada perceberam que tinham o poder nas mãos, tinham ideologicamente, mas também tinham nas mãos a capacidade de fazer transformações. E eu acho que o teatro, exatamente como o Manuel estava a dizer aqui, tem também essa capacidade de não fazer revoluções, mas mudar pessoas. Tem capaz de fazer essa revolução pessoal. O teatro pode mudar o mundo, pode mudar pessoas, eu acredito nisso. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu me acordo todos os dias e vou para os ensaios. E acho que exatamente como foi dito neste poema tão bonito e que vem tão a propósito deste período em que vivemos, é a altura também da nossa democracia fazer cidadãos mais participantes. E nós temos também um papel nisso, de levar a que a nossa democracia seja uma democracia mais inteira. Muito obrigada. O papel do teatro fica aqui bem claro neste percurso pela liberdade. Agradeço a Rui Catarino, André Amálio, Manuel Coelho e Joana Brito e Silva terem estado neste ensaio geral, feito em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. A assistência técnica foi de Carlos Schmidt, a produção de Ana Marta Domingos. Boa noite, bom fim de semana e votos de boa Páscoa.